Bom dia a todos, meu nome é Laís Ferrante e eu, juntamente com as alunas Amanda Carvalho e Jéssica Brandão, sob orientação da professora Pamela Souza, elaboramos o trabalho intitulado Influência dos medicamentos antidepressivos na ocorrência de xerostomia. Esse trabalho faz parte do conteúdo programático proposto na disciplina de Terapêutica Farmacológica aplicada à odontologia. Os antidepressivos são fármacos utilizados no tratamento de pacientes que apresentam transtornos de ansiedade, depressão e transtornos obsessivos compulsivos. Esses medicamentos podem apresentar reações adversas, que frequentemente se tornam a causa do abandono do tratamento. A xerostomia é uma condição caracterizada como a sensação de ressecamento da mucosa bucal e geralmente é ocasionada pela redução do fluxo salivar, sendo uma queixa comum de pacientes que fazem uso de antidepressivos. Devido ao quadro da xerostomia estar diretamente relacionado ao comprometimento da saúde bucal, fica evidente a importância desse tema na odontologia. Dessa forma, o objetivo do trabalho foi investigar a relação entre antidepressivos e xerostomia, assim como as complicações bucais decorrentes desse quadro. Foi realizada uma revisão de literatura com consulta nas bases BIREME, Cielo e PubMed, através dos descritores antidepressivos, saúde bucal e xerostomia, com inclusão de artigos publicados no período entre 2011 e 2021. Segundo a literatura, os antidepressivos, como por exemplo, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, além dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina e norepinefrina, além dos tricíclicos, apresentam potencial de reações adversas orais em cerca de 43% dos pacientes que fazem uso desses medicamentos, sendo que a xerostomia é a reação adversa oral mais relatada por eles. Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, exemplificados pela fluoxetina, fluvoxamina, citalopram, paroxetina e sertralina, apresentam como mecanismo de ação a inibição da recaptação pré-sináptica da serotonina. Já os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e norepinefrina, como a venlafaxina, duloxetina e desvenlafaxina, apresentam como mecanismo a inibição da recaptação pré-sináptica, tanto da serotonina quanto da noradrenalina, além de uma fraca inibição da recaptação de dopamina. Por fim, os antidepressivos tricíclicos, ilustrados pela amitriptilina, doxipina e nortriptilina, apresentam como mecanismo o bloqueio de recaptura, tanto da norepinefrina quanto da serotonina, além de menor proporção da dopamina, assim como a inibição por competição da acetilcolina. Existem duas possíveis explicações que correlacionam os antidepressivos e a redução do fluxo salivar. A primeira está relacionada aos efeitos anticolinérgicos exercidos pelos medicamentos, enquanto a segunda está relacionada a uma alteração da composição das proteínas salivares, o que tornaria a saliva mais viscosa. A secreção salivar ela é regulada tanto pelo sistema nervoso simpático quanto pelo parasimpático. A estimulação parasimpática ocorre através da transmissão colinérgica, que é especificamente a acetilcolina atuando sobre os receptores muscarínicos M3, o que resulta em um aumento na secreção salivar. Nesse contexto, os antidepressivos, como é o caso dos tricíclicos, diminuem a taxa do fluxo salivar por bloquearem o efeito da acetilcolina nos receptores muscarínicos M3. Já a estimulação salivar simpática ocorre através da transmissão noradrenérgica, que é quando a norepinefrina atua sobre receptores alfa e beta, que exercem papel no conteúdo de proteínas salivares. Dessa forma, os antidepressivos que inibem a recaptação da noradrenalina na fenda pré-sináptica acabam interferindo nesse mecanismo.
Os antidepressivos apresentam diferentes potenciais em relação à ocorrência de xerostomia. Dentre os antidepressivos citados, os tricíclicos demonstraram uma maior influência na ocorrência da xerostomia. Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina também demonstraram maior risco em comparação aos inibidores seletivos da recaptação de serotonina exclusivamente. Uma possível explicação para isso é que os pacientes que fazem uso dos inibidores da recaptação de serotonina e norepinefrina apresentam um acúmulo central de norepinefrina que causa a ativação de receptores alfa-2, responsáveis pela redução do fluxo salivar. E ocorre ainda uma inibição simultânea de neurônios salivares parasimpáticos no tronco cerebral, o que resulta na diminuição do fluxo salivar. Já no caso dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina apenas, por apresentarem uma menor afinidade para receptores muscarínicos e alfa, eles teriam menor impacto em relação à taxa de fluxo salivar. No entanto, eles também podem causar alterações em relação à composição das proteínas salivares. É importante ressaltar que a xerostomia eleva o risco de doenças bucais como a cárie dentária e doença periodontal, uma vez que o quadro de hipossalivação promove uma queda da concentração de bicarbonatos, cálcio, fosfatos e proteínas contidas na saliva. E isso acaba potencializando o aumento de micro-organismos relacionados às doenças cárie dental e doença periodontal. Além disso, outras consequências também estão relacionadas à xerostomia, como, por exemplo, infecções secundárias, como é o caso da candidíase oral, uma vez que o efeito tampão da mucosa bucal, da saliva, está reduzida, assim como a proteção da mucosa bucal. Além disso, a xerostomia provoca disfonia, que é a dificuldade de falar, a disfagia, que é a dificuldade de engolir, a litose e fissuras na mucosa bucal e da língua. Dessa forma, é fundamental que o cirurgião dentista atue tanto na prevenção quanto no tratamento dessas condições, seja através de abordagens não farmacológicas como abordagens farmacológicas, dependendo do caso. Nas medidas não farmacológicas estão orientação de higiene bucal, aplicação de flúor, uso de substitutos salivares, hidratantes de mucosa e recomendações em relação à dieta, principalmente em relação à redução do consumo de carboidratos. Já as medidas farmacológicas são indicadas para os casos mais graves e incluem a utilização de fármacos agonistas muscarínicos, como é o caso da pilocarpina e da cevimelina, que estimulam a secreção salivar. Dessa forma, a partir desse trabalho foi possível concluir que os antidepressivos eles podem provocar efeitos bucais adversos, sendo a xerostomia um efeito expressivo que afeta esses pacientes e sendo o principal efeito adverso oral. Além disso, é indispensável a atuação do cirurgião dentista, seja através de medidas farmacológicas ou comportamentais, a fim de trazer um maior conforto e qualidade de vida a esses pacientes que fazem uso de antidepressivos e podem apresentar o quadro de xerostomia, bem como comorbidades derivadas da xerostomia. As referências utilizadas para a elaboração desse trabalho são essas. Obrigada!